Hoje eu vou contar pra você como que eu falei com uma cliente no último fim de semana de atendimento, que ela adorava o cabelo dela. E o que eu falei pra ela e por que eu falei pra ela as coisas que eu vou contar pra você. Não sei se você sabe, mas além de cabeleireira, eu sou também tricologista. E eu recebo clientes para fazerem terapia capilar conosco. E a primeira parte dessa forma de trabalho é fazer o que a gente chama de anamnese, né? Essa anamnese é pegar as informações que a cliente se lembra, das coisas que ela relata, e também fazer a avaliação física daquilo que dos sinais, né, dos sintomas que a gente vê. Então, tem um processo aí que eu estava contando para essa mesma cliente. Em 2025 no ano que vem vai fazer 10 anos que eu comecei a trabalhar com terapia capilar. E tem uma coisa que muita gente não faz, inclusive médicos que também trabalham com tricologia não fazem. E a maior parte dos profissionais também de terapia capilar não fazem, que foi o que eu fiz com ela. Vou te contar o que eu fiz, tá? Como é que eu conduzi essa situação. Para você que é nova ou novo aqui, muito prazer, eu sou a Luma Sakamoto, sou cabeleireira, sou tricologista, gestora de salão, mãe, tô aqui no estacionamento do clube, que eu vim trazer meu filho para ele fazer aula de jiu-jitsu. Até avisei ele que eu falei, vou precisar de um tempinho a mais porque a mamãe não conseguiu gravar hoje ainda o desafio de 365 dias, cuja proposta é eu estar aqui contigo todos os dias contando, trazendo conversas, reflexões, insights de gratidão, sabedoria e esperança. Porque afinal, o que é um ser humano sem esperança, né? Então, se você está no mundo na área da beleza e faz sentido para você essa ideia, esses conteúdos, inscreva-se e ative suas notificações, beleza? Então bora lá, porque eu preciso voltar, eu preciso assistir o Pedro, porque ele é tempo de qualidade, né? Ele quer que eu fique lá focada nele e ele tá certíssimo. Então vamos lá. Eu atendi essa cliente e ela chegou. Quando eu começo a fazer a pergunta, interagir com a pessoa, procuro deixar ela à vontade, mas eu percebi muita tensão e uma carga emocional absurda, gigantesca, quando ela estava se referindo à queda de cabelo, à perda de cabelo em si. E assim, é lógico que ninguém gosta de perder cabelo, mas ali eu percebi uma coisa mais forte do que simplesmente estar passando por um momento ruim e não gostar de perder cabelo. Mas foi o que justamente eu comecei falando no vídeo, que eu percebi que ela adorava o cabelo. E esse adorar, eu não estou falando da palavra adorar assim, eu adorei o que você fez, aquele adorar num sentido superficial, num sentido, vamos dizer, sem consequência do que é a palavra em si de adoração, do que é a força da adoração em si. E aí eu deixei ela falar, contar tudo, tá? E aí que tá a situação, né? A leitura emocional da situação. E talvez isso você não precisa ser terapeuta capilar ou tricologista para entender isso. Mas foi o que eu expliquei para essa cliente. Quando a pessoa vem com um significado, quando ela atribui um significado do cabelo dela, que ela coloca esse cabelo num pedestal emocional, até mesmo às vezes espiritual, quando ela tem uma força de adoração àquele cabelo, difícil tratar, hein? É basicamente impossível você conseguir atender a expectativa dessa pessoa. E por isso que eu falei que na maior parte dos cabeleireiros, dos terapeutas capilares, dos médicos tricologistas não fazem isso. Não fazem o que, Luma? Nivelamento de expectativa. Então, esse nivelamento de expectativa é uma coisa extremamente necessária, e que eu sei que a maior parte não faz. Por quê? Porque dá trabalho, dá muito trabalho. Eu tive que
contar para ela muitas coisas para ela entender que isso é todo um raciocínio dentro da tricologia em si, né? Sobre ciclo de cabelo, sobre envelhecimento. Eu tive que explicar tudo para ela, que para fazê-la entender que é natural que a gente perca cabelo, é natural que a gente vá ficar com o cabelo mais fino, com menos cabelo, com o cabelo mais opaco, o cabelo mais seco. É natural. Então, como é natural, a gente tem uma curva, né, que é na verdade uma inclinação pro chão, né? A gente vai perdendo cabelo mesmo. E fazer toda essa demonstração, essa explicação para criar a consciência na pessoa sobre o processo que ela vive e sobre as variáveis que ela faz que impactam no cabelo dela, dá muito trabalho, né? Talvez eu esteja falando aí de pelo menos uns 20 minutos de explicação. Mas o que eu falei para ela? Eu identifiquei isso e eu fui muito clara com ela. Eu falei, você está colocando o seu cabelo num lugar que ele não merece estar, que ninguém merece estar, nem ser humano, nem coisa alguma merece estar num lugar de adoração. Porque na adoração, a pessoa coloca uma condição de perfeição que não existe. Senão na entidade Deus, né? Então esse lugar não é para ser ocupado nem com pessoas e nem com coisas. E por que eu falei isso para ela? Porque se eu não a faço perceber que o cabelo dela está naquele lugar no coração dela, ocupando tamanho grau de relevância na vida dela, ela gera uma energia de apego, ela gera uma expectativa absurda que é impossível de eu conseguir atingir. Então isso impacta o meu trabalho. Você fala, que loucura, né? A pessoa está adorando o próprio cabelo, ela está desesperada, e o desespero também é uma emoção terrível, e eu tive então que esclarecer isso para ela. É lógico que na situação você tem que ter um tato, você tem que sentir que você... É como se você estivesse lutando boxe, né? Você dá um jabzinho, aí entra um jabzinho, entra um soquinho de leve, a pessoa dá uma bambeada, para daqui a pouco você vira e pum, dá o gancho. O que é o gancho? É você dar aquele argumento que a pessoa se abriu, e aqui é quando você dá aquele argumento super, hiper, mega forte, ela cede e ela se abre para o raciocínio que você está dando, para ela mudar a perspectiva com relação ao próprio cabelo, né? Então, o que eu fiz, como é que eu fiz isso? Foi na sutileza, foi com esse modo professoral mesmo, explicando os processos para ela, para abaixar o nível da expectativa dela, porque se a pessoa tem uma expectativa muito alta e a realidade do cabelo dela não atinge aquilo, o nome disso é frustração, e a frustração com o meu trabalho, a frustração não compreensão da longevidade que precisa ter para uma terapia capilar. Então, isso se aplica, na verdade, a muitos dos nossos atendimentos também como cabeleireiras. Então, fica essa orientação aí para você. E fica também o convite. Convite para o quê, Luma? Para o Mapa da Cabeleireira Referência, que vai acontecer dia 2 de setembro, segunda-feira, às 20 horas. É uma aula ao vivo, onde eu vou trazer para você quais são os 3 passos para você se tornar referência de profissionalismo na sua região, e com isso você criar uma agenda cheia de clientes fãs. Porque eu falo para você, uma das maiores satisfações que eu tenho é olhar para minha agenda e falar assim, poxa vida, quanta gente bacana que eu atendo, como que essas pessoas valorizam o meu trabalho, que elas vêm de longe, vêm de outras cidades. A gente tem conversas incríveis, atendo pessoas que pagam o preço para estar ali sendo atendidas por mim, e isso é possível e é construído. Não caiu no meu colo de uma hora para outra, tem muito trabalho aí, mas tem um caminho. Então, se você deseja a clareza para esse caminho, para trilhar esse mesmo caminho, são 3 passos que eu vou compartilhar contigo
na aula de segunda-feira no dia 2, beleza? Então como é que você faz para participar? Tem um link aqui na descrição, inscreva-se e, por fim, comente, curta. Você consegue fazer já, você sente que você consegue fazer esse alinhamento de expectativa, nivelamento de expectativa, alinhamento de expectativa com a tua cliente? O que você sente mais dificuldade? Comenta aqui que eu quero saber. Curta esse conteúdo e compartilha com quem você acredita que vai precisar, esse conteúdo vai agregar na vida dessa pessoa, beleza? E é isso, te vejo amanhã.